Olá, meus queridos irmãos, estamos em mais um momento para cultuar e bendizer o nome do nosso bom e maravilhoso Senhor. Nós vamos orar pedindo a instrução, a direção do Senhor para com as nossas vidas. Santo Deus, Pai de infinita bondade e graça, nós louvamos ao Senhor, bendizemos teu santo e precioso nome e pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esse momento no qual nós estamos reunidos para louvar, bendizer o Senhor, ó Pai, exaltar a Tua magnífica presença, ó Pai. E pedimos, Senhor, abençoe a cada irmão, aqueles, ó Pai, que podem vir cultuar conosco, aqueles que não podem, ó Pai, ainda devido às limitações e ainda estão, ó Pai, restritos ao seu lar. E pedimos que o Senhor esteja nos abençoando e também aqueles, ó Pai, que nos acompanham de outras localidades. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um com a Tua graça tão bendita e especial. Continue, Senhor, nos abençoando, nos capacitando. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salmo de número 95 diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmo, porque o Senhor é Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Esse salmo nos convida a louvar e bendizer e exaltar o nome do nosso Senhor. Nesse momento nós vamos ter cânticos de louvor e adoração a Deus através dos nossos irmãos do conjunto musical. Louvemos ao Senhor com os cânticos. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez aí com a Tua palavra, tocando a vida de cada um aí e fortalecendo a nossa fé no nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado a nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 9. Carta aos Gálatas, capítulo 9, carta aos Atos, capítulo 9, porque Gálatas é um texto que a gente vai trabalhar com esse texto. Então, carta aos Atos, Atos dos Apóstolos, não carta, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, desculpa a memória, tá bom? Atos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 20 indo até o versículo 30. Na nosso estudo semanal, a gente trabalhou esse texto sobre uma perspectiva. Agora, nesse outro momento, nós vamos trabalhar outra perspectiva, relembrando algumas questões importantes. Atos 9, do versículo 20, indo até o versículo 30. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, certos da Tua direção, do Teu cuidado. Agradecemos ao Senhor pelos cânticos que já podemos entoar, ó Pai, bendizendo ao Senhor
exaltando o seu nome, ó Pai. E nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença, certos da tua direção e cuidado, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando agora nesse momento, o momento da meditação da tua santa e rica palavra, que é tão importante e crucial para a nossa caminhada como discípulos do Senhor. Fala as nossas vidas, derrama sobre nós a tua graça bendita, nos capacitando, direcionando. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, quando nós pensamos em textos como este, se pegarmos todo o capítulo 9, fala sobre a conversão, a transformação de Paulo. O texto fala aqui de Saulo, o seu nome ali, Saulo ou Paulo, falamos a mesma pessoa, e para não ter confusão, a partir de agora eu vou ficar só com Paulo, tá bom? A conversão de Paulo, que passa de perseguidor do Evangelho a servo de Jesus Cristo. E quando a gente pensa na transformação, a transformação é uma mudança radical na vida de uma pessoa. Nós estamos acostumados com algumas transformações. Então, numa determinada fase da nossa vida, alguns têm o cabelo de um jeito, até homens, né? Homens até o cabelo comprido, cabelo cheio, faz isso. Numa determinada fase da vida, a pessoa perde os cabelos com o passar dos anos, fica careca. É uma transformação gradativa, com o tempo vai passando e chega-se a essas questões. Visualmente falando, as mulheres mudam mais fáceis do que nós homens, né? As mulheres estão com o cabelo comprido, daqui a pouco cortam mais curto, daqui a pouco muda a cor do cabelo. Então são transformações que visualmente são vistas. Na vida também, ora a gente está mais fininho, ora a gente engorda um pouco mais, e assim vai acontecendo. Essas são as transformações da vida que fazem parte da caminhada. Quando a gente fala do Evangelho, da transformação do Evangelho, o que essa transformação traz para a nossa vida, nós vemos que é algo que marca a nossa vida para sempre. É uma mudança totalmente diferente das outras, porque ela marca de uma vez por todas a vida. Visual, nós mexemos. Se a gente está ficando careca, a gente faz implante de cabelo. Se a gente está com o cabelo de uma cor, a gente pode pintar de outra. Se a gente está com a barba crescida e depois tira, ela volta a crescer. Essas são transformações que nós podemos modificar. Se a gente está mais fofinho hoje, a gente pode entrar numa dieta, nos exercícios e ficar mais como deveria ser, né? Nossa forma como deveria ser. E essas transformações são casuais da vida. Mas a transformação do Evangelho, ela é única na nossa vida e ela marca a nossa vida de uma vez por todas, e é uma modificação, e o poder dessa transformação é algo maravilhoso. O poder transformador do Evangelho é maior do que nós possamos pensar, imaginar. É capaz de mudar a vida daquele que é considerado um cético, que não acredita em nada, para vir a crer no Evangelho. É capaz de transformar a vida de um perseguidor do Evangelho para ser um filho de Deus que prega o Evangelho do Senhor, que dá sua vida por essa causa bendita. Mas mesmo que os homens possam ter suas dúvidas sobre a conversão, é Deus quem tem a palavra final. Nós podemos ter dúvidas sobre conversão de A, B ou C, porque nós temos a nossa desconfiança. Infelizmente, nós somos moldados diante dessa situação, desconfiando de tudo, né? Olha, não acredito em tudo, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo que tenta nos enganar, e nós somos treinados desde o nosso entendimento mais breve na infância, para que a gente não caia em nenhum engano. Somos preparados em casa, somos preparados na nossa formação escolar, para que a gente não caia em alguns engodos da vida. Mas uma questão é certa, com Deus essa questão não tem discussão.
para Deus, quando há verdadeira conversão, quando Ele realmente toca e transforma uma vida, não tem discussão. É a graça dele que tocou e transformou e modificou a vida daquela pessoa, e é essa graça que continua presente e vai continuar presente na vida dessa pessoa o tempo que o Senhor der de vida àquela pessoa. Mas caminhando, meus irmãos, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, nós vemos o poder transformador do Evangelho que pode ser visto em todo o livro. Atos registra para nós diversas conversões, desde a conversão de uma pessoa específica, no qual está sendo trabalhada e desenvolvida pela graça de Deus, como também a conversão de diversas pessoas, ou de diversas figuras, diversos personagens, que a partir da conversão dele, pessoas são alcançadas. Então, Atos mostra a progressividade da pregação do Evangelho, e essa progressão na pregação do Evangelho, ou seja, o avanço na pregação do Evangelho, alcançando e transformando vidas. Como um dia, na nossa caminhada, nós somos alcançados, fomos direcionados e transformados por essa graça tão bendita, especial, que é a graça do nosso Senhor. Atos registra para nós a conversão de Paulo, aqui no capítulo de número 9. Ou seja, um grande líder do judaísmo que foi alcançado pelo Senhor. Pensemos no impacto disso. É como se a gente afirmasse que o maior líder de uma religião, conhecido nacionalmente ou mundialmente falando, viesse à tona e falasse: olha, a partir de agora eu entendi o Evangelho de Jesus Cristo, a minha vida foi transformada. Não traria um impacto? Traz impacto. Imagina naquele período, quem era Paulo? A sua força dentro do judaísmo, o respeito que ele tinha dentro do judaísmo. E de um momento para o outro, no qual ele tem um encontro com Cristo, o que acontece? A sua vida é transformada, é direcionada pela graça de Deus. E essa conversão causou grande transtorno na igreja e no judaísmo. Ou seja, no segmento religioso daquele período, trouxe um grande balanço, um grande transtorno. A igreja que era perseguida, a partir de agora, tem dentro do seu rol de seguidores Paulo, o perseguidor da igreja. Já o judaísmo perde um dos grandes nomes no que se diz respeito ao fazer cumprir a lei judaica, a religião judaica. Então, imagine como ficou a cabeça de ambos os lados naquele período. Quem é Paulo? É o convertido ou é o enganador que quer levar pessoas à prisão? É aquele que está levando o judaísmo ao último extremo para enganar os seguidores de Cristo, ou é aquele que foi alcançado e transformado pela graça do nosso bom Deus? Essa dúvida pairou sobre a igreja naquele momento. Essa conversão causou então esse grande transtorno, e para a igreja surgiu a dúvida se realmente ele era convertido, e causou aquele impacto: e agora como nós vamos agir? Esse homem até ontem nos perseguia, e agora o que a gente faz? E também no judaísmo causou um grande incômodo. Diante da conversão, eles estavam sem um dos seus fiéis líderes, e isso causaria impacto na vida também do judaísmo. Diante dessa questão, eu quero conversar com os irmãos nesse nosso momento de culto sobre a seguinte temática: o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho, que pode ser visto na vida de Paulo nessa passagem, como também na vida de tantos outros que vieram ter contato com o Evangelho. E uma primeira questão que eu quero apontar sobre esse poder transformador do Evangelho, em primeiro lugar, é a conversão de Paulo de perseguidor a pregador do Evangelho.
Se você observar, eu quero começar a leitura lá no versículo 19, indo até o versículo 22. O texto que a gente está trabalhando, trabalha do versículo 20 em diante, mas o finalzinho do versículo 19 nos ajuda a entender o contexto aqui, e eu já vou explicar para vocês. Deixa eu ler para a gente poder caminhar. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais uma vez se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, meus queridos irmãos, comparando essa passagem com a carta aos Gálatas, aquela confusão que eu fiz lá no comecinho, quando eu citei o texto, no capítulo 1, Paulo fala um pouco da sua história. E o que acontece? Passa-se um período entre a conversão de Paulo até quando ele começa a pregar o Evangelho. Passa-se um período no qual nós estamos caminhando na história de Paulo, e esse período que ele vai ficar distante, que ele vai precisar começar a refletir algumas questões. Entenda o seguinte: Paulo tirou um tempo para que ele pudesse refletir o que ele vivia e o que agora ele tem que viver. Esse processo, todo novo convertido passa na sua vida. No momento da transformação da sua vida, que você entende a graça de Deus, o amor de Deus, o sustento de Deus para a sua vida, você entende que a sua vida é transformada, a sua vida é modificada. E entendendo isso, você compreende o seguinte: não tem como viver da mesma forma. Paulo não poderia continuar vivendo como um perseguidor da igreja, tirando vida de inocentes, consentindo com morte de pessoas que eram seguidoras de Cristo, porque a sua vida foi transformada. O prisma, a ótica é diferente, a visão agora é diferente. Paulo, que antigamente era um perseguidor da igreja, agora passa a ser aquele que foi alcançado e transformado pela graça bendita de Deus. E ele precisa caminhar dessa forma. Mas esse período do qual Paulo passa aqui, que essa passagem nos conta, até que Paulo passe a estar em Damasco, ou seja, ele vai para o deserto da Arábia e depois vai a Damasco, é um período em que os estudiosos entendem que é um período de 1 a 3 anos. Então não foi do dia para a noite. Não foi, Paulo passou pela conversão, Paulo teve aquela caminhada ali com o Senhor, teve contato com o Senhor, Paulo passou aquele período de restabelecimento. Não foi do dia para a noite que Paulo passou a ser o pregador do Evangelho. O texto nos ajuda a entender que Paulo, mesmo em meio a esse período de preparação, Paulo pregava o Evangelho, porém, não com a intensidade e não como ele veio a ser posteriormente, porque ele precisava passar por aquele período de adaptação, entender agora, à luz da vida de Cristo, o Antigo Testamento, entender que Cristo veio, viveu entre o povo, subiu aos céus e voltaria, e vai voltar no dia determinado. A sua ausência desse período traz algumas questões. Ele vai para um local solitário no qual ele foi preparado para o que ele viria a viver. Então não foi só para se esconder e preservar vida, não. Ele foi ali e ali o Senhor foi o preparando para aquele momento. Esse momento de solidão, esse momento de deserto, como alguns costumam dizer, foi um momento de preparo de Deus para a vida de Paulo, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse compreender aquilo que o Senhor tinha
para a sua vida, como ministério na sua vida. Uma outra questão é a ausência, ela foi benéfica, tanto para ele como pessoa, como para a igreja. Então imagine, os judeus, os judaizantes, aqueles que viviam do judaísmo, estavam com Paulo travado na sua garganta. Ou seja, você é um dos principais líderes que nós temos no quesito perseguição da igreja e você se vira para eles. Então nós vamos intensificar a perseguição. Então foi benéfico para Paulo nesse sentido e para a igreja nesse sentido, porque evitou-se um confronto. E também foi benéfico porque Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, naquele momento que ainda estava tudo muito vivo na mente, a intensidade, as questões que tinham acontecido, os relatos de Atos mostram que a perseguição de Paulo era intensa, então aquilo estava muito vivo. Então Paulo precisou ter esse seu momento de retirada assim, para que ele pudesse ter um momento de descanso e olhar a graça de Deus na sua vida, e também a igreja pudesse tirar aquele impacto forte que ainda tinha de Paulo. Não que futuramente, nós vamos ver no texto, ele ainda enfrentasse alguma resistência, mas aquela resistência que ele enfrentaria no primeiro momento, nesse momento a sua ausência do povo foi benéfica. Uma outra questão interessante, que quando a gente olha todo o contexto, é que ele não foi designado apóstolo pelos homens, ele foi designado por Jesus diretamente. Então ele tinha um chamado específico e ele precisava passar agora por esse período no qual ele teria um aprofundamento na graça de Deus. E o texto que nós lemos em Atos, nós temos os relatos condensados por Lucas, ou seja, Lucas ele não traz tantos detalhes. Lucas ele não faz um histórico longo aqui. Ele corta para o que é importante. Então ele fala que ele passou aquele período fora, ele dá essa citada, passado um período, passados longos dias, decorridos alguns dias, então ele aparece em determinada região. Então esse alguns dias, decorrido alguns dias, algum período, está falando desse período que corresponde entre 1 a 3 anos. Os relatos, então, condensados por Lucas não nos trazem os detalhes de cada situação do seu isolamento no deserto da Arábia, mas nós vemos a graça de Deus na vida de Paulo, conforme a narrativa de Atos. E o texto avança a partir do versículo 20, apontando que Paulo pregava o evangelho falando de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o cerne do cristianismo. Apontar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus o Pai. E ele o fez de uma vez por todas. Para o cristianismo é o cerne. Para o judaísmo é blasfêmia. Então, para alguns judeus que não entenderam a graça de Deus através da pregação de Paulo, era uma ofensa o que Paulo estava fazendo. Então, para eles, era algo totalmente fora daquilo que eles acreditavam. Então, Paulo tinha que ser atacado, Paulo tinha que morrer, ele está blasfemando. Aquilo que ele tanto defendia antes, é isso que ele está fazendo hoje. Esse homem ficou louco, esse homem perdeu o juízo. Não pode ser o apóstolo, não pode ser Paulo, aquele que nós conhecemos. Então, esses ficam ofendidos com Paulo, o chamam de blasfemo. Já para aqueles que entendem a graça de Deus e foram alcançados pela pregação de Paulo, faz sentido. Se aquele homem que tanto defendia o judaísmo, que tanto defendia a perseguição contra Cristo, foi alcançado e transformado, então faz sentido. Eu tenho que seguir o que esse homem está falando. Então, esse foi um embate no primeiro momento que se trouxe dentro da vivência da igreja. Aquele que antes era o perseguidor da igreja, agora estava pregando e anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Paulo continuou pregando nas sinagogas de Damasco, conforme o texto nos fala, que Jesus é o Filho de Deus.
apontando para esse cerne da vida cristã. Então Lucas vai registrar para nós a reação dos judeus, que eles começam a perguntar a eles mesmos se eles estavam ouvindo um representante do sumo sacerdote ou um representante cristão. É alguém que tem a autoridade do sumo sacerdote que está falando, ou é mais um cristão, ou é mais um seguidor de Cristo? Essa era a questão que se levantava, essa era a dúvida existente. A completa reviravolta aqui é interessante por isso, e isso os surpreende. O que antes destruía vidas, o que antes tirava vidas, agora se torna um seguidor daquele que ele perseguia. Olha que coisa que passa na mente daquelas pessoas. Antes ele perseguia Cristo e os seus seguidores, agora ele se torna um seguidor dele. Então isso traz uma completa reviravolta nessa história. Para aqueles que gostam de escrever, as reviravoltas são algo maravilhoso, chama a atenção. Aquela personagem daquele livro está caminhando de uma forma e daqui a pouco aquela personagem passa por uma redenção, porque antes ela agia de uma forma, agora ela muda de lado. Antes ela caminhava em direção ao mal, perseguindo, e agora ela se torna do bem e ajuda um grupo a chegar à vitória. Então, para a literatura isso é maravilhoso, mas para a vida é algo muito mais profundo. É sair da perdição eterna para a glória eterna. É sair daquilo que você acreditava que era verdade e agora entender que a verdade não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que Deus tem. Isso muda totalmente a trajetória. Isso muda totalmente o rumo das pessoas. Esse chacoalhão dado pelo Evangelho, ele é maravilhoso para a nossa vida. Ele nos sacode, nos faz acordar para a verdadeira realidade da vida. E Paulo passa por isso. E as pessoas ficam atordoadas com essa realidade. Os judeus, eles ficam atônitos ao ver Paulo apontando para Cristo. Opa, não pode ser. Mas era Paulo pregando o Evangelho. A palavra que aparece aqui por demonstrar, ou pode ser também traduzida por provar, significa o seguinte: reunir muitas partes pelas quais uma pessoa pode chegar a uma conclusão. Então, quando ele demonstrava o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, o que está acontecendo? Na verdade, Paulo estava trabalhando de uma forma clara, reunindo as mais diversas partes para apontar para uma conclusão lógica exata, que é Cristo. Então ele reuniu provas suficientes, partes disso, para apontar: olha, o que antes era montado dessa forma está errado. Isso deve ser montado dessa forma ao encaixe das peças. Dessa forma faz sentido. É isso que Paulo faz quando ele começa a entender o Evangelho e começa a demonstrar, provar que Jesus é o Filho de Deus. É o que fala lá no finalzinho do versículo de número 22, demonstrando, provando que Jesus é o Cristo. Ou seja, aquilo que antes ele provava que não era, agora ele mostra: olha, eu estava fazendo errado. A forma certa é essa aqui. Essa é a forma certa para que a gente possa caminhar e desenvolver. Mas eu quero parar e pensar com você uma questão antes de avançarmos aqui para o próximo ponto. É entender o seguinte: a conversão de pessoas pode nos chocar, e vai nos chocar. Porém, o poder de Deus é capaz de modificar uma pessoa. Ela precisa passar pela conversão, ela precisa compreender o Evangelho para que ela possa então pregar e anunciar o Evangelho com mais propriedade. Mas caminhando aqui, o texto nos mostra, falando sobre o poder transformador do Evangelho, a perseguição sofrida
por Paulo após a sua conversão. Então, nesse poder transformador do Evangelho, a perseguição faz parte da nossa vida. Em segundo lugar, a perseguição sofrida por Paulo após a sua conversão. Versículos 23 a 25 narra para nós que, decorridos ali muitos dias, os judeus deliberaram por tirar a vida de Paulo. Decorridos, ou seja, passados muitos dias, e essa passagem aqui é interessante porque é o seguinte: esses passados muitos dias pode indicar para nós uma interrupção na permanência de Paulo em Damasco, ou seja, não foram apenas uma semana, 2 semanas, mas foi um período longo de dias, que pode abarcar meses ou anos. Então aqui entra aquela questão mais uma vez do período dos 3 anos, que é a discussão de 1 a 3 anos. Então Paulo, segundo os estudiosos, ele fica nesse período entre Arábia e Damasco, entre vai e vem. Alguns entendem que ele vai para Damasco, que ele vai para o deserto e fica um tempo direto lá. Outros entendem que há um intercalar de tempo aí nessa história, tá bom? Mas os estudiosos chegam numa conclusão, a maioria deles, que esse período aqui que fala decorridos muitos dias aí, é o período de 3 anos na sua grande maioria. Então, aqui fica claro que ele se ausenta por um tempo. E conforme a narrativa de Gálatas, o entendimento é que ele vai para o deserto da Arábia. Então, se passado esse período longo de tempo, de 1 a 3 anos, esse período de tempo inclui sua permanência na Arábia e seus dias em Damasco. Então, passado esse período de tempo, Paulo pregou nas sinagogas de Damasco. E lá ele vai encontrar forte oposição dos judeus, que se recusavam a ouvir e aceitar o Evangelho, e a escutar e aceitar o que Paulo estava falando. E então ali ele começa a correr o risco de ser morto por aqueles, porque eles começam a engendrar, começam a planejar para tirar a vida de Paulo. E o interessante é que é o seguinte: eles não estavam interessados num ataque sorrateiro, eles não estavam interessados em fazer uma tocaia, pegar ele de surpresa, muito pelo contrário, eles vão engendrar, eles vão planejar com o governo daquele período, para que a partir dali então eles pudessem tirar a vida de Paulo. Essa foi uma das questões que ele enfrenta. Eles vão até o governo local e assim eles começam a traçar formas para alcançar o seu objetivo. Ou seja, eles intentavam, de forma direta e clara, sem esconder nada de ninguém, que eles queriam tirar a vida do apóstolo Paulo, do homem que até então para eles era alguém respeitado, mas a partir de agora deixou de ser, porque não fala mais aquilo que eles acreditam. Então Paulo começa a sofrer risco com a sua vida, de tirarem a sua vida. Porém, o que é interessante é o seguinte: dentre os novos convertidos, dentre aqueles que faziam parte do povo de Deus, foram estes que protegeram a Paulo e ajudaram a Paulo na fuga. Os esforços de Paulo a pregar o evangelho naquela localidade não foram em vão. Pessoas entenderam o evangelho, pessoas viram o que Paulo estava passando, e essas pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e foram abençoadas pela sua pregação, agora se reúnem e planejam tirar a vida dele. Ele vai para uma casa próxima ao muro e dali ele é tirado da cidade, pôr no cesto. Perseguição faz parte da vivência daqueles que caminham por fé. Perseguição faz parte daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Os que seguem a Cristo, eles serão perseguidos.
Quem verdadeiramente vive o Evangelho, quem verdadeiramente leva a sério o Evangelho, tenha plena e absoluta certeza, você vai ser perseguido. Seja dentro da estrutura religiosa que nós estamos, seja fora da estrutura religiosa onde nós estamos. Dentro da igreja nós passamos por perseguições. Perseguições de muitos que dizem ser filhos de Deus e não são. De pessoas que interpretam errado questões, trazem para o pessoal aquilo que não é pessoal e começam a atacar pessoas, e a Deus vão responder. Essa é uma questão que nós temos que ter claro na nossa vida. Nós não estamos aqui para perseguir pessoas. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus para a nossa vida, pregar e anunciar o Evangelho do nosso bom e maravilhoso Deus. Essa é a pregação que nós temos, a pregação do Evangelho do nosso Senhor, e perseguição faz parte quando nós pregamos o Evangelho. Mas eu quero caminhar destacando uma última questão desse texto para que a gente possa encerrar a nossa mensagem, falando sobre o poder transformador do Evangelho. E eu quero apontar agora para a terceira questão, que é a desconfiança por parte de alguns sobre a conversão de Paulo e a confiança de uma pessoa na conversão de Paulo. Muitos desconfiam, um confia. Os versículos 26 a 30 narra para nós, traz para nós aqui que Paulo volta para Jerusalém, de onde ele saiu como um perseguidor implacável da igreja. Agora ele vai se encontrar com a igreja e a liderança da igreja ali. Então Paulo saiu, ficou pelo menos 3 anos distantes, e agora Paulo está voltando para Jerusalém. Ele está voltando para Jerusalém. E ali ele vai se deparar com muitos que foram perseguidos por ele, muitos que foram castigados com a autorização dele, que fazem parte da igreja. E a liderança da igreja, que foi perseguida, açoitada, que alguns perderam a sua vida por causa da perseguição de Paulo e dos seus então colegas. Ao chegar em Jerusalém, Paulo se vê diante de algumas pressões. Dentre elas ele é um ex-fariseu, um seguidor rigoroso da lei, extremamente literalista quanto ao cumprimento da lei. Dentro do judaísmo, ele era considerado de mais alto grau. Agora ele é considerado um traidor. E por ser um traidor, aqueles que eram do judaísmo buscavam matá-lo. Mas outra coisa que o texto nos aponta é que ele tentou se associar aos discípulos. Em Damasco, quem vai fazer esse trabalho de ajudá-lo nesse momento é Ananias, que o apoia, o faz com que ele adentre a igreja ali. Então a resistência é um pouquinho menor. Agora em Jerusalém, ele está indo na igreja, ele estava sozinho. Como que vão receber a Paulo? Olha a situação nova que ele tem que lidar. Outra questão, os cristãos de Jerusalém temiam a Paulo, por ter sido ele um perseguidor da igreja. Então ainda estava viva na mente dos irmãos ali de Jerusalém aquilo que Paulo fez. Ou seja, eles estão trazendo o passado de Paulo aqui. E aqui entra uma questão interessante. Se nós acreditamos na transformação e o poder do nosso bom Deus, nós entendemos o seguinte: quando nós passamos pela conversão, o nosso passado é deixado para trás. Diz que tudo novo se fez, nova vida. Mas as consequências, elas persistem na nossa vida. Tudo ficou para trás com o Senhor, ficou. Então, Paulo, aquele que perseguia a igreja, que não entendia, não é mais um perseguidor, é um filho de Deus. Só que ele tem que lidar com as consequências
O Senhor nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências do nosso pecado, para que nós possamos aprender e dar valor a uma vida reta e digna diante dele. As pessoas temiam a Paulo, e ele vai tentar cultuar com aquelas pessoas, com esses irmãos agora em Cristo, mas sofre discriminação e rejeição. Paulo, ele se viu sozinho diante dessa situação. Paulo, ele se via sozinho em 2 pontos aqui. Dentro do judaísmo não tinha como ele voltar. Ele foi alcançado pela graça de Deus e o judaísmo já não fazia sentido para ele. Dentro do cristianismo, ninguém o aceitava porque ele tinha sido perseguidor. E aí entra o que o versículo 27 nos traz de uma forma muito clara e direta, e é o ponto de virada dessa passagem. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos. Ou seja, Barnabé adentra a história aqui. Barnabé, aquele que é citado lá no capítulo 4 de Atos. Barnabé, o homem que tem, sob o significado do seu nome, encorajador, filho do encorajamento. Aquele que antes era um simpático à fé do judaísmo e foi alcançado pela graça de Deus. E ali então ele entendeu o evangelho, entendia o evangelho a ponto de colocar sua mão no bolso e apoiar quando era necessário, vendo uma necessidade para que fosse atendida, e um missionário enviado pela igreja de Jerusalém a outras localidades, para que ali fossem confirmados os irmãos em Cristo. Barnabé foi um homem que investiu na vida de Paulo. O filho do encorajamento, o homem que o livro de Atos nos fala que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé traz Paulo para o seu lado. Ele viu a necessidade de trabalhar com Paulo, de trazê-lo para o seu lado e prepará-lo para que no tempo certo as pessoas entendessem, aceitassem a sua conversão, e entendessem, aceitassem o trabalho que ele tinha que desenvolver. Barnabé acreditou em Paulo, e que ele passou pela conversão, entendeu que o Senhor transformou a sua vida, que ele não deveria ter medo, e ele o leva com ele diante dos apóstolos, da liderança da igreja naquela localidade. Em Damasco, foi Ananias que deu credibilidade a Paulo. Agora em Jerusalém, diante da liderança da igreja, é Barnabé que dá credibilidade a Paulo e o leva junto dele para que o avanço do evangelho continue ocorrendo, acontecendo com a graça bendita do nosso bom e maravilhoso Senhor. Paulo, ele pregava, porém ele precisou se mudar para não morrer. O versículo 30 fala que ele é enviado, ele é levado a Cesareia e de Cesareia para Tarso, para que a sua vida seja preservada. E vai para a cidade da sua família, do seu nascimento, Paulo de Tarso, e ali então ele fica aquele período até que com Barnabé ele desenvolva o ministério que o Senhor tinha para a sua vida, e posteriormente ele desenvolva sozinho o evangelho de Cristo, preparando também outras pessoas. Barnabé foi fundamental nesse processo para ajudá-lo no processo de amadurecimento na fé. Por isso ele sai de cena no tempo oportuno, e no tempo oportuno ele volta para pregar, viver o evangelho de forma intensa. E aí quando Paulo retoma a cena, já não é esse Paulo, mas é alguém já amadurecido, é alguém já preparado para viver o evangelho e arcar com as consequências de caminhar com Cristo. Ele precisou passar por esse período, mais algum tempo de preparação para que pudesse entender a graça, a misericórdia e a ação soberana de Deus sobre a sua vida.
Nesse momento nós vamos orar. Na sequência nós vamos impetrar a bênção. Santo Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, certos do Teu cuidado, da Tua direção, da Sua capacitação para as nossas vidas, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos direcionando, para que possamos, ó Pai, viver conforme a Tua graça, o Teu poder, ó Pai. Pai, nós entendemos a ação soberana do Senhor para as nossas vidas, nós entendemos o sustento do Senhor para as nossas vidas e entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Pai, entendemos, ó Pai, a necessidade de entender o poder transformador do Teu santo e rico Evangelho. Entender, ó Pai, que conversões de pessoas acontecem, ó Pai. Entender, ó Pai, que mesmo que pessoas venham nos enganar dizendo que são suas filhas e não demonstrem fruto de arrependimento, o nosso papel é preparar essas pessoas para viver o Seu Evangelho. Ó Pai, e se essas pessoas, ó Pai, não querem caminhar contigo, ó Pai, a nossa responsabilidade foi cumprida, ó Pai. É de preparar pessoas para caminhar contigo. Pai, mas nos dê a coragem de não ficarmos, ó Pai, em dúvidas, mas acreditar no Teu poder. Acreditar que o Senhor transforma, ó Pai, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais complicada. A Sua palavra é poderosa para transformar qualquer pessoa, desde a mais resistente a que tem menos resistência à Sua palavra, Pai. O Senhor tem esse poder, o poder é do Senhor para a nossa vida. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça bendita e nos capacitando, Pai, para que possamos crer na conversão de pessoas, preparar essas pessoas para que elas possam, Pai, cumprir a mesma missão que nós cumprimos, a missão do Senhor, preparando outras pessoas para viver debaixo da Sua graça e do Seu poder. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus, amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e que o consolo e o conforto do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.